Hoje, vamos aprender sobre a produção de painéis aglomerados, etapas do processo produtivo laboratorial. Primeiro, seleção do material. Inicialmente, é selecionado o material, podendo ser partículas feitas de madeira ou então materiais lignocelulósicos, como por exemplo erva mate, casca de arroz, palha de milho ou qualquer outro material lignocelulósico. No caso das partículas de madeira, o processo se inicia com o corte das toras, que depois são descascadas no descascador de tambor e posteriormente são levadas ao picador de disco para a formação dos cavacos. Estes processos citados ocorrem na indústria. O processo laboratorial dá início a partir da formação de partículas no moinho de martelo. Para os materiais lignocelulósicos, o moinho de martelo é usado somente caso o material não esteja fragmentado. Aqui pode-se observar partículas de casca de arroz, como também partículas de erva mate. Segundo, secagem de partículas. A primeira etapa da secagem serve para as partículas chegarem em até 12% de teor de umidade, para que assim possam ser armazenadas até o processo produtivo, sem que haja deterioração do material. Para a realização da confecção da chapa, após a classificação, o material é novamente seco até aproximadamente de 2 a 3% de umidade, para posteriormente ser pesado em função do cálculo da quantidade de material necessário para cada tipo de painel. O material é encaminhado a uma estufa com circulação forçada de ar, a uma temperatura de 60 graus Celsius. Terceiro, dosagem dos materiais. Nesta etapa, é possível classificar as partículas de diferentes modos, contanto que haja separação das de maior dimensão, que são as oversize, juntamente dos finos, que têm a menor dimensão, para uniformizar as partículas. Aqui foram utilizadas peneiras de 10, 16 e 30 mesh. O peneiramento pode ser de forma manual ou mecânica. Em seguida, o material uniforme é encaminhado para um processo de pesagem após a realização do cálculo para a dosagem do material de acordo com a quantidade necessária para a fabricação do painel. Como adesivo, pode ser utilizado ureia-formaldeído, fenol-formaldeído ou outro adesivo termofixo. Uma quantidade de adesivo, emulsão de parafina e catalisador são pesados. A emulsão de parafina é colocada em percentuais de até 1% base peso seco de partículas, e o percentual de adesivo incorporado na produção pode variar de 5 a 12% base peso seco de partículas. Aqui pode-se observar que para a produção de determinado tipo de painel foi pesado resina ureia-formaldeído, catalisador sulfato de amônia e água para ver o balanço de umidade do colchão de partículas que será formado. Quarto, formação do colchão. As partículas já pesadas são encaminhadas em encoladeira de partículas, sendo posteriormente incorporadas ao equipamento a fração líquida com a dosagem de adesivo, água e catalisador quando for necessário. E depois é fechado o equipamento e dá-se início ao processo de aplicação da resina. Por meio do sistema de compressão, é realizada a pulverização do adesivo sobre as partículas. E durante o movimento rotatório da encoladeira, haverá a incorporação do adesivo e aditivos sobre as partículas. Após a finalização do processo, que pode levar de 10 a 15 minutos, são retiradas todas as partículas recém-encoladas pela parte inferior do equipamento. Logo abaixo é inserido um recipiente para receber as partículas com os aditivos. É montado um sistema com uma caixa formadora, que se trata de uma moldura com dimensões internas pré-definidas de 500 por 500 mm, com uma chapa metálica já com desmoldante em sua superfície, que se encontra na parte inferior da caixa formadora. Deste modo, coloca-se todo o material na caixa formadora, de forma que haja a homogeneização das partículas encoladas, e assim forma-se o colchão. Quinto, pré-prensagem. É inserido um sistema na parte superior da caixa formadora para realizar um processo de pré-prensagem, que possui o objetivo de reduzir a altura do colchão formado, bem como eliminar o excesso de ar existente no colchão. Após, retira-se a caixa formadora do colchão e adiciona-se bitoladores de espessura, referente à espessura nominal desejada do painel, juntamente de outra chapa metálica na superfície adjacente. Sexto, prensagem a quente.
Após a programação da prensa por meio de seu controle lógico programável, realiza-se a inserção do colchão, que foi pré-prensado, e dá-se início ao processo de prensagem a quente, que é necessário para que ocorra a consolidação do painel, a cura da resina e a liberação da umidade. O tempo depende da densificação e da espessura da chapa. A temperatura varia de 140 a 200 graus Celsius, dependendo do processo, que pode ser a base de resina ureica, resina fenólica ou mesmo isocianato. Sétimo, resfriamento e climatização. Após o período de prensagem, retira-se a chapa da prensa e os bitoladores de espessura do painel recém-formado. Então, deixe-se resfriar ao ar livre com uma aplicação de carga para manter a superfície homogênea. Posteriormente, o material é encaminhado para uma sala de climatização para que ocorra uma estabilidade de umidade, podendo demorar um período de 15 a 30 dias. O método de controle para a climatização é a pesagem a cada dia e a verificação da estabilidade deste material. Referências. Obrigada por assistir o vídeo. Não se esqueça de deixar o like se gostou e se inscreva no canal.